E- Estão me ouvindo? Sim, já. Então, parabéns a todas as meninas, tá? E continuando, vamos voltando agora para o tema dessa nossa segunda-feira. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pensamento, vida e livre-arbítrio, tá? É, pesquisamos aí no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel e Chico, Problema do Ser, do Destino da Dor, do Leon Denis, A Força do Pensamento, os itens de fé, cooperação, instrução, e o livre-arbítrio do Livro dos Espíritos, né? O livro 3, capítulo 10, que aborda muito bem esse tema do livre-arbítrio, que muitas das vezes nós temos uma certa dificuldade, às vezes até mesmo de compreender, pela profundidade na qual ele se apresenta e a importância nessa escalada evolutiva das nossas vidas. E a frase de hoje seria assim, ó: a liberdade tem o tamanho da nossa responsabilidade. Quanto mais somos livres, mais responsáveis teremos que ser. Isso nos disse Emmanuel, tá? Então, livre-arbítrio te leva à sensação de liberdade, né? Então, mas vamos falar um pouquinho só antes sobre pensamento. Então, o que é o pensamento segundo a doutrina espírita, né? Existem duas formas opostas de se compreender o que seja o pensamento. A forma espiritualista entende que o ser humano é uma alma imortal e que esta é o ser que pensa. A forma materialista acredita que quem pensa é o cérebro, utilizando-se de uma estrutura desconhecida, né, a que chamaram de mente, e que acaba com a morte do corpo. Então, a forma espiritualista é ligada à alma imortal, e a forma materialista foca mais no funcional do cérebro. Mas o que são os pensamentos, né? Então, para os espiritualistas que acreditam que somos uma alma, pensamentos são todos os estados internos desta alma. Vontade, desejos, sentimentos, emoções, paixões, consciência, memória, raciocínio, tudo aquilo que ocorre na alma são pensamentos. E com a conquista do pensamento raciocinado, né, que é o que a filosofia explica através da fé raciocinada, o homem adquire também o quê? O livre-arbítrio, né? Ou a faculdade de escolher por si mesmo o caminho a palmilhar. Então, concedendo-nos o livre-arbítrio, Deus nos proporciona, assim, a oportunidade de edificar o nosso próprio progresso. Quer dizer, o que Deus nos permite, nos oportuniza, é que nós podemos cuidar, administrar do nosso próprio progresso. Para isso, temos que ter bons pensamentos. Livre-arbítrio, então, é capacidade de plantar o que você quiser. E a justiça é colher exatamente o que você plantou. Então, o livre-arbítrio ele te permite. Faz o que você quiser. Ah, mas aí a gente fica pensando, né? Então, ame a liberdade na disciplina de si mesmo. Isso nos disse André Luiz. Então, falando do livre-arbítrio, é a faculdade que permite ao homem edificar-se, como dissemos anteriormente, conscientemente. O seu próprio destino, edificar o próprio destino, possibilitando-lhe a escolha na sua trajetória ascensional, né, de crescimento, do caminho que desejar. Quem nos disse essa frase foi o Peralva Martins. E Leão Diniz, né, ele conceitua no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor,
ele nos diz que livre-arbítrio são os caminhos que nós podemos, pelos quais nós podemos optar, né? Então, nós escolhemos que caminho seguir, né? E a consciência deve sempre nos colocar naquele caminho que seja o melhor para a nossa evolução, para o nosso crescimento, né? Moral e espiritual. Então, o livre-arbítrio são os caminhos, porque existe a liberdade de escolha, tá? E a moralidade nasce da escolha e define os próprios caminhos. Então, o que nós escolhemos, tá, pode potencializar ou minimizar os efeitos da nossa moral. Quem faz tudo o que quer não é livre. Ser livre é harmonizar-se com as leis divinas. Então, fazer aquilo que Deus espera de nós, que Jesus nos ensinou, nos leva a essa liberdade que nós temos e de fazer as escolhas corretas que precisamos fazer para o nosso crescimento moral, né, e espiritual. Santo Agostinho também fala sobre liberdade, né? Tanto mais livre é o homem, quanto mais opta pelo bem e se aproxima dele. Então, a verdadeira liberdade, diz Santo Agostinho, não consiste na faculdade de escolher entre o bem e o mal, e sim no poder de voltar-se para o bem e recusar o mal. Este é o exercício diário que somos impelidos de realizar através da disciplina mental para equilibrar nosso comportamento e nos afastar das influências internas e externas, né? Aquelas que são natas, que estão dentro de nós, e aquelas que chegam até nós, que nos afetam de modo repetitivo. Quando, desculpa, vacilamos e nos encontramos em situações vulneráveis. Nossa liberdade depende, então, desta verdade. Santo Agostinho ainda sinaliza que a boa vontade está em nossas mãos, que é uma ação moral. Explica que o livre-arbítrio está relacionado à vontade, né? Segundo ele, o mal e a ausência de Deus, o mal é deficiência do livre arbítrio, né? Então ele fala aí da vontade. E nós nos lembramos que a Marta nos trouxe aí numa palestra maravilhosa a importância de nós termos a vontade, né? Que a vontade nos impele a fazer, a agir. E se nós temos consciências, a nossa vontade vai ser uma boa vontade. Então, a liberdade é a condição necessária da alma humana, que, sem ela, não poderia construir o seu destino. Então, a alma humana não poderia construir o seu destino se ela não tivesse a liberdade. Então, teorias e sofismas levam a humanidade à servidão, em vez de guiá-la para a luz libertadora. Então, muitas das regras, muitas das coisas que nós vivenciamos no nosso mundo, tá? Elas nos levam a uma certa dependência, a uma servidão do mundo materialista. Então, há três unidades primitivas, tá? Deus, a luz e a liberdade, tá? Com Deus e com luz, nós alcançaremos a liberdade. Então, a liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser humano e aumentam com a sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e moralidade. Olha aí, então, a importância dessa responsabilidade consciente. Então, sem ela, não seria ele mais do que um autômato, do que um robô, né? Um joguete das forças ambientes, pois a noção de moralidade é inseparável da
de liberdade. Para todo espírito, por pequeno que seja o seu grau de evolução, a lei do dever brilha como um farol, né? Aquela luzinha que a gente fala que brilha dentro de nós, através da névoa das paixões e interesses. Porque nós somos seres em processo de evolução. Então, ainda nós temos lá no nosso interior essas névoas, né? Essas zonas cinzentas, zonas escuras, né? Que são das nossas paixões, de interesses, normalmente mais ligados ao materialismo, tá? E para que nós possamos trabalhar esse livre arbítrio, nós temos que trabalhar em cima dessas névoas, dessas zonas escuras, paixões e interesses que habitam dentro de nós. E isso faz parte de um processo de purificação. Então, a inteligência e a vontade chegam pouco a pouco a predominar sobre o que a nossos olhos representa a fatalidade, tá? Então, pouco a pouco, a nossa inteligência e a nossa vontade a do predominar, né, sobre o que os nossos olhos representam sobre fatalidade. É o que nós enxergamos como sendo fatalidades, problemas, dificuldades, né? E a inteligência nossa, ela deve ser voltada, então, para a compreensão desses momentos difíceis, né? Então, é expansão, né? Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, né? Livres, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões inferiores, como dissemos ali anteriormente. Então, como, né, divina, com a previsão divina, né, com aquilo que Deus tem previsto para todos nós, a presciência, presconsciência. Então, o apoio divino, né? Deus está sempre nos auxiliando, tá? E nos dá a oportunidade de nós fazermos a coisa correta. Então, nas horas de dúvida, não te virá em fórmulas verbais diretas que te anulem o livre-arbítrio, e sim na inspiração exata que te ajude a tornar decisões indispensáveis à paz da própria consciência. Isso nos disse Emmanuel, né? Então, nas horas de dúvida, Deus está sempre nos dando esse apoio divino, tá? A luzinha brilhando lá dentro de nós, ela quer nos mostrar, ela tenta nos mostrar qual o caminho a seguir, tá? Então, trabalhar essas nossas deficiências, tá? É muito importante para que o nosso livre-arbítrio seja cada vez mais eficiente. E o apoio divino é presente e constante neste processo. Se Deus não pudesse prever as nossas resoluções, não deixariam elas, por isso, de seguir o seu livre curso. Então, Deus permite que nós façamos as escolhas, por isso o livre arbítrio, tá? Mas ele pode, ele tem essa capacidade de prever as nossas resoluções. Mas ele também sabe que quando nós não pegamos o caminho correto, o sofrimento, tá? As dificuldades, elas vão nos fazer refletir, pensar e retomar a caminhada pelo caminho correto.
É assim que a liberdade humana e a providência divina conciliam-se e combinam quando se considera o problema à luz da razão. O fraco inseto, perdido num canto do jardim, não pode ir desarranjando os poucos átomos ao seu alcance. Tá? Lançar a perturbação na harmonia do conjunto e pôr obstáculos à obra do divino jardineiro. Então, o que que essa citação quer dizer, né? Que o mal nunca vai prevalecer, tá? Tá? O erro, ele sempre nós vamos chegar à conclusão de que não é aquele o caminho, tá? E pela providência divina, tá? Deus nunca vai permitir que essas falhas, que esses erros que nós possamos cometer, possam, tá? Atrapalhar ou criar obstáculos à obra do nosso divino jardineiro, do nosso Pai, do nosso Deus. Então, a questão do livre-arbítrio tem uma importância capital e graves consequências para toda a ordem social, por sua ação e repercussão na educação, na moralidade, na justiça, na legislação e etc. Porque aí o livre-arbítrio está sempre presente. E temos problemas, né? Porque nem tudo fazemos acertadamente. Então, a moral é a regra da boa conduta. Os espíritos advertem que a moral é a distinção do bem e do mal. O caminho do mal é infração da lei de Deus. E o destino do ser humano não está regido pela liberdade, tá? Leon Denis diz isso, mas ele explica a seguir, ó. Ele tem o seu próprio destino determinado, iluminativos e vida sucessiva, né, fazem parte, tá, desse processo, tá? Então, a liberdade, ela é presente, ela se encontra através do livre-arbítrio, mas nós temos os nossos compromissos iluminativos nas nossas vidas sucessivas. Podemos, pela vontade e pelos atos, fazer que não ocorram acontecimentos ou fatos que provoquem e aumentem os entraves nessa vida, tá? Então, não devemos fazer o que queremos. Temos que ter consciência para não gerar problemas para a nossa evolução, problemas para as nossas vidas. Então, não temos como escapar da lei do progresso e da responsabilidade de nossas ações. Então, plantou, colheu, né? Nós temos a liberdade de plantar o que quisermos plantar, mas nós temos a obrigação de colher aquilo que nós plantamos. Então, as provas e expiações escolhidas para esta vida são aplicadas no corpo físico para a elevação da nossa condição moral. Então, nós temos a liberdade, sim, né? Ele diz lá, o destino do ser humano não está regido pela liberdade, porque existem todos esses conceitos que nós temos que levar em conta. E cumprindo-os e entendendo, colocando-os em prática, então nós vamos poder alcançar estágios de maior liberdade através do nosso livre-arbítrio. Leon Denis explora esse tema em 1908, tá? Em 1908, o Leon Denis nos deu essa pérola. Então, esse cara também, o Alfred Fouillé, versando, né, falando sobre a ideia, força,
e Boutroux sobre a contingência da lei natural, eles abordam a questão, essa questão que nós acabamos de falar, os elementos que a revelação neo-espiritualista nos traz sobre a natureza e o futuro do ser, dão à teoria do livre-arbítrio sanção definitiva, né? Permitem, né, ao livre-arbítrio, dão ao livre-arbítrio a sanção definitiva. Então, vem arrancar da consciência mesmo e orientar o pensamento para uma concepção do destino que terá por efeito, como dizia esse ser, não sei, não consegui achar o nome, de Prel, recomeçar a vida interior da nossa própria civilização, tá? Então, o que que ele está querendo dizer aí? Que através da nossa consciência moderna, tá? E nós tirarmos, né, deletarmos o materialismo e orientar o nosso pensamento para uma concepção de destino que terá por efeito recomeçar, tá, a nossa vida interior através de um processo civilizatório, tá? Então, reforma íntima é rever, recomeçar, retrabalhar, né? Realinhar, né? Em meios que ele chamou mais civilizatório, os nossos conceitos, as nossas intenções, tá? O nosso modo de enxergar e de proceder nessa experiência da encarnação. Então, a questão muda, porém, inteiramente de aspecto ao se alargar o entendimento da vida e se considerar o problema à luz que projeta a doutrina dos renascimentos. Então, quando nós entendemos, né, e nós que já estudamos aí a espiritualidade há muito tempo, né, nós sabemos, né, que a doutrina dos renascimentos, né, a reencarnação, ela nos traz uma possibilidade de nós alcançarmos a luz, tá? Então, é, possibilidades existem, basta que nós queiramos colocá-las em prática e alcançá-las para poder é, alcançar essa luz. Assim, cada ser conquista a própria liberdade no decurso da evolução que tem que perfazer. E suprida, a princípio, pelo instinto, que pouco a pouco desaparece para dar lugar à razão, né? Porque lá no passado fomos bem mais primitivos do que somos hoje. Nossa liberdade é suprida a princípio pelo instinto, que pouco a pouco desaparece para dar lugar à razão, né? Que nós estamos num processo de evolução, né? Cada vez mais afastado do primitivismo. Nossa liberdade ainda é muito escassa nos graus inferiores e em todo o período de nossa educação primária. Então, quanto mais nós estivermos na fase primitiva, né? Na nossa educação primária, as nossas liberdades serão menores. E sempre, em todos os graus de sua ascensão, o homem, na hora das resoluções importantes, será assistido, guiado, aconselhado por inteligências superiores, por espíritos evoluídos e mais esclarecidos do que ele. Quer dizer, a providência divina, através da espiritualidade, está sempre nos apoiando, sempre nos dando as dicas, né? Sempre nos dando, né? Nos mostrando qual que é o caminho.
pelo livre-arbítrio, nós podemos fazer as opções, mas nós vamos ter sempre a assistência divina, tá? Como já dissemos lá anteriormente, né? Para que através dessas inteligências superiores e espíritos evoluídos, mais esclarecidos do que nós possamos tomar as decisões o mais corretas possível. Então, o livre-arbítrio, a livre vontade do espírito, exerce-se principalmente na hora das reencarnações, escolhendo tal família, certo meio social. Ele sabe de antemão quais são as provações que o aguardam, mas compreende igualmente a necessidade dessas provações para desenvolver suas qualidades, curar seus defeitos, despir seus preconceitos e vícios, né? Então, nós sabemos que até mesmo na hora do nosso planejamento reencarnatório, nós temos o livre-arbítrio. Ele ali também se faz presente. E aí, orientado por todos esses espíritos evoluídos, sempre presentes, eles vão nos orientar para que nós possamos, no processo reencarnatório, passar por todo o aprendizado, né, que nós necessitamos para a nossa evolução. Essas provações podem ser também consequência de um passado nefasto, que é preciso reparar, e ele aceita-as com resignação e confiança, porque sabe que seus grandes irmãos do espaço não o abandonarão nas horas difíceis. E, na realidade, nada é de, nada há de fatal. E, qualquer que seja o peso das responsabilidades tenha incorrido, pode-se sempre atenuar, modificar a sorte com obras de dedicação, de bondade, de caridade, por um longo sacrifício ao dever. Quer dizer, mesmo que nós tenhamos e temos as nossas provas, que fazem parte do nosso aprimoramento, tá? Mas com a qualidade, com a bondade, fazendo as opções corretas através do nosso livre arbítrio, tá? Nós podemos estar sempre ajudando neste processo evolutivo. A questão do livre-arbítrio, então, tem, digamos, grande importância sob o ponto de vista jurídico, né? Porque nós julgamos, às vezes, as coisas ao nosso redor. Então, não é possível fazê-lo senão estabelecendo o grau de evolução daquele que cometeu a falha, que o Leon Denis aí chama de criminosos, né? Mas é todo aquele que cometeu a falha, que cometeu um erro, que teve um deslize, né? Tá? Então, não é possível, então, fazer uma análise que nós podemos até julgar, chamar de um julgamento, jurídico, se nós não estabelecer em qual nível de evolução se encontra aquela pessoa que cometeu aquela falha, tá? Aí, o neoespiritualismo fornecer-nos-ia, talvez, os meios, mas a justiça humana, pouco versada nessa matéria, continua a ser cega e imperfeita em suas decisões e sentenças, tá? Isso é o que realmente, o que comumente acontece, né, na humanidade. Tá? Muitas vezes, o mal, o criminoso, né, aquele que cometeu falhas, erros, não é, na realidade,
mais do que um espírito novo e ignorante, em que a razão não teve tempo de amadurecer, tá? Então, o crime, diz Duclos, né, é um desses pensadores espíritas, é sempre o resultado de um falso juízo. Então, quem erra sempre está baseado numa falsa análise, tá? Que pela é, ignorância, né, que ele usa esse termo, mas pelo estágio de evolução atrasado, ele acaba não compreendendo, tá? E isso acaba fazendo, tá, que ele cometa falsos juízos. Então é por isso que as penalidades infligidas deveriam ser estabelecidas de modo que obrigassem o condenado a refletir, a instruir-se, a esclarecer-se e emendar-se, tá? Então, o Leão Denis está querendo dizer aí? Que nós, pela ação de perdoar, né? E para poder perdoar, nós precisaríamos colocar em prática isso que essa frase está deverindo. Então é por isso que as penalidades infligidas, né? Se você coloca uma pena, mesmo que seja num processo jurídico e tal, deveriam ser estabelecidas de modo que obrigasse o condenado a pensar, né, a refletir, a se instruir, a esclarecer-se e a se corrigir, a se emendar. A sociedade deve corrigir com amor e não com ódio, sem o que se torna uma sociedade criminosa. O espírito, tem que tirar uma faixinha agora, saiu. O espírito só estará verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais, que lhes são externas, se tornarem internas e conscientes em razão da sua própria evolução, tá? Isso seria já um espírito evoluído. Daí em diante, já não precisará do constrangimento e das autoridades sociais para corrigir-se. Um povo só é verdadeiramente livre, digno da liberdade, se aprendeu a obedecer a essa lei interna, lei moral eterna e universal, que não emana nem do poder de uma casta, nem da vontade das multidões, mas emana de um poder mais alto, emana de um poder divino. E aí sim, isso é liberdade. Então, tudo o que se eleva para a luz, eleva-se para a liberdade. A alma sofre tanto mais o peso das fatalidades materiais, quanto mais atrasada e inconsciente é, tanto mais livre se torna, quanto mais se eleva e se aproxima do divino, que se aproxima de Deus, tá? E aí, em resumo, em vez de negar ou afirmar o livre-arbítrio, segundo a escola filosófica a que se pertença, seria mais exato dizer: o homem é o obreiro da sua libertação. Ele atinge o estado completo de liberdade pelo cultivo íntimo e pela valorização de suas potências ocultas, tá? A Marta vem sempre nos trazendo aí, né, as potências da alma. E essa é uma potência que nós temos de poder alcançar essa nossa libertação, né? E tudo o que contribui para dissipar da inteligência as trevas e fazer recuar o mal
torna a humanidade mais livre, mais consciente de si mesma, de seus deveres e de suas potências. Então, elevemo-nos, pois, à consciência de nosso papel e nosso objetivo, e seremos livres. Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos caminhar com nossas próprias pernas, fazendo nossas escolhas entre o bem e o mal. Então, nem mais nem menos. Somos sempre o que escolhemos ser. Isso está lá em Verdade e Luz. Na esfera individual, então, o livre-arbítrio é o único elemento dominante. Por isso, a existência de cada homem é resultante de seus atos e pensamentos. Que todos nós, portanto, usando os sagrados dons da liberdade interior, colaboremos com o Pai no maior engrandecimento de sua obra, a fim de que, no esplendoroso amanhã do futuro, venhamos a integrar as fileiras dos servidores fiéis a caminho da justa e real glorificação na eternidade. Isso nos disse Emmanuel. Então, obrigado, Senhor, por toda essa oportunidade que o Senhor nos dá de nós podermos crescer, evoluir, tá? Rumo a um mundo mais livre, um mundo mais feliz e uma humanidade mais fraterna. Então, meus irmãos, que assim seja, graças a Deus, e que Jesus possa nos auxiliar nessa nossa escalada evolutiva. Boa noite a todos.